Fala, fiel. Aqui é hora de vibrar, porque a bomba do dia está prestes a explodir. O coração da torcida corintiana bate forte, porque há rumores quentes sobre a chegada de Felipe Coutinho ao nosso timão. Isso mesmo, o craque que já encantou as torcidas do Liverpool, Barcelona e da seleção brasileira pode estar a caminho da Arena Corinthians. Preparem-se, porque essa notícia pode mudar tudo. Imagine a cena, ele, o maestro do meio-campo, vestindo o manto alvinegro, pronto para fazer a diferença em cada jogo. A possibilidade da assinatura de Coutinho não é apenas um rumor qualquer, é uma explosão de esperança, uma reviravolta que a Fiel não esperava, mas que agora parece cada vez mais próxima. Com apenas 32 anos, Coutinho traz uma bagagem de experiência internacional e um talento indiscutível, que pode ser exatamente o que o Corinthians precisa para alçar novos voos nas competições. Nos bastidores, a negociação está fervendo. Fontes próximas ao clube afirmam que as conversas estão avançadas e que o jogador já demonstrou interesse em vestir a camisa do timão. A torcida, claro, está em polvorosa. As redes sociais estão bombando com mensagens de apoio e expectativa. O que antes parecia um sonho distante agora ganha contornos de realidade. E quem não sonha em vê-lo fazer aquela jogada mágica que só ele sabe? É isso que nos anima. A situação atual do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro tem gerado preocupações e um certo desespero na torcida. Depois de algumas atuações oscilantes e resultados que deixaram a desejar, a chegada de um jogador do calibre de Coutinho poderia não só elevar o nível técnico do elenco, mas também trazer uma renovação na confiança dos jogadores e da torcida. A pressão por resultados é grande, e a Fiel sabe que um craque como Coutinho pode ser a peça que falta para a equipe engrenar de vez. E não para por aí. A vinda do ex-Barça pode ser a chave para transformar o Corinthians em um verdadeiro candidato ao título. Imagine uma parceria dele com nossos atacantes. A criatividade e a visão de jogo que Coutinho traz podem abrir espaços e criar oportunidades que, até então, estavam perdidas. Estamos falando de um jogador que já decidiu finais e que tem o hábito de aparecer nos momentos mais importantes. Essa é a energia que a Fiel precisa, e estamos todos ansiosos para ver como isso se desenrolará. Ao longo deste vídeo, vamos explorar diversas facetas dessa possível contratação. Vamos analisar como Coutinho poderia se encaixar na proposta de jogo do atual treinador, quais seriam as expectativas da torcida e, claro, o impacto que essa contratação teria não apenas no time, mas também nas finanças do clube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreve. Deixe seu like e venha com a gente acompanhar tudo sobre essa novela que promete ser um verdadeiro divisor de águas na história recente do Corinthians. Agora, vamos mergulhar de cabeça nos detalhes dessa negociação que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro. O que essa assinatura significaria para o Corinthians? Como a torcida está reagindo a essa possibilidade? Fique ligado, porque no próximo capítulo, vamos analisar o impacto tático que a chegada de Coutinho pode provocar na nossa equipe. Como essa estrela pode transformar nosso jogo? Agora, vamos adentrar no aspecto tático dessa possível contratação. Visualiza a cena: Felipe Coutinho no meio do campo, orquestrando jogadas, fazendo aquele famoso toque de letra e, claro, arriscando chutes de fora da área. Sua chegada ao Corinthians não apenas adicionaria qualidade, mas mudaria completamente a dinâmica da equipe dentro de campo. A maneira como o time joga poderia evoluir, e isso é algo que pode ser a senha para um novo Corinthians, mais ofensivo e criativo. Coutinho é um jogador versátil, capaz de atuar tanto como meia central quanto pelos flancos, o que oferece uma gama de opções para o treinador. Com ele, o Corinthians poderia adotar uma formação mais agressiva, talvez um 4-2-3-1, onde Coutinho atuaria como um meia ofensivo, flutuando entre os zagueiros adversários e criando espaço para os atacantes. Esse posicionamento não só potencializaria o aproveitamento de jogadores como Yuri Alberto e Roger Guedes, mas também daria liberdade a outros talentos da base, que poderiam ter mais chances de brilhar. Além disso, a experiência de Coutinho em competições internacionais em ligas de alto nível como a Premier League e La Liga pode ser um valioso diferencial em jogos decisivos.
O Corinthians, que muitas vezes se vê em situações adversas em partidas de mata-mata, poderia contar com a frieza de um jogador que já enfrentou os maiores clubes do mundo. Sua visão de jogo e capacidade de fazer passes cirúrgicos poderiam ser o que falta para transformar uma jogada simples em um gol decisivo. E quem não gostaria de ver o Timão jogando um futebol envolvente e ofensivo? Outro aspecto tático importante é a evolução de nosso jogo de posse. A presença de Coutinho poderia facilitar a transição entre defesa e ataque. Ele tem o toque e a habilidade de segurar a bola, podendo ser a âncora em situações de pressão. Quando o Corinthians precisa sair jogando, Coutinho pode ser a opção mais segura, garantindo que a equipe não perca a posse rapidamente. E isso é crucial em um campeonato tão disputado. Para completar esse quadro, precisamos lembrar que a chegada de um jogador de renome também traz uma motivação extra para o restante do elenco. A concorrência saudável e a inspiração que Coutinho pode proporcionar podem elevar a performance de todos os jogadores. Imaginem como seria ter um dos melhores do mundo nos treinamentos, mostrando sua garra e determinação todos os dias. Isso pode ser contagiante e certamente elevaria o espírito da equipe. Por isso, a pergunta que fica é: como você, torcedor, acha que Coutinho se encaixaria no esquema do nosso timão? Acredita que sua chegada poderia ser o divisor de águas que estamos esperando? Comente aqui embaixo suas expectativas. Agora, vamos para o próximo capítulo, onde analisaremos o impacto financeiro e as implicações dessa contratação no cenário do futebol brasileiro. A adrenalina está lá em cima, mas precisamos dar uma pausa para um assunto que também é crucial: o mercado da bola. Quando falamos sobre a possível assinatura de Felipe Coutinho, não estamos apenas discutindo futebol dentro de campo, mas também as implicações financeiras que essa negociação pode trazer para o Corinthians. E aqui, a conversa fica intensa. Coutinho e o poder de atração. Primeiramente, é preciso entender que Coutinho é um jogador que, apesar de estar em uma fase de transição em sua carreira, ainda é uma marca poderosa no mercado. Sua presença no Corinthians não só atrai a atenção da mídia, como também pode gerar um aumento significativo nas receitas do clube. Imagine a Arena Corinthians bombando, com a torcida fazendo fila para comprar a nova camisa com o nome do Coutinho nas costas. Isso seria um espetáculo à parte. Oportunidades de patrocínio. Além disso, a atração de um jogador desse porte pode abrir portas para novos patrocinadores e parceiros comerciais. O marketing do Corinthians poderia explorar essa imagem de maneira a potencializar suas ações e gerar receitas extras. Em tempos em que o dinheiro no futebol é tão importante, ter um jogador como Coutinho no elenco é um verdadeiro trunfo nas negociações. Precisamos de recursos para garantir que outros jogadores de qualidade também venham para fortalecer o time. Desafios financeiros. Entretanto, é preciso também considerar a questão dos salários. Coutinho, por ser um jogador de elite, não deve ter uma relação salarial modesta. A administração precisa ter um planejamento financeiro muito bem estruturado para garantir que essa contratação não afete outros setores do clube. A prudência deve ser o lema. O Corinthians já enfrentou dificuldades financeiras no passado, e não queremos repetir os mesmos erros. Então, como equilibrar os gastos e, ao mesmo tempo, garantir que a equipe tenha um elenco competitivo? Comparações com o passado. Outro ponto crucial é a comparação com outras contratações de peso no cenário do futebol brasileiro. Vamos lembrar de casos como a chegada de Neymar ao Santos, que não apenas elevou o nível técnico do clube, mas também teve um impacto financeiro significativo. Coutinho pode ser a peça que faltava para que o Corinthians se torne novamente uma força a ser reconhecida no país e na América do Sul. Impacto na imprensa e no mercado. Além disso, a presença de Coutinho despertaria os olhos da imprensa internacional, elevando o status do Corinthians. Isso pode ser um fator motivador para outros jogadores que desejam se juntar a um clube que está se reinventando, buscando soluções e se posicionando cada vez mais como um grande protagonista no futebol. E você, fiel, o que acha desse lado financeiro? Acredita que a vinda de Coutinho pode ser um bom negócio a longo prazo? Deixe seu comentário e vamos discutir. Agora, vamos nos aprofundar no próximo capítulo, onde vamos comparar essa contratação com outras grandes aquisições do passado do Corinthians e o que isso pode significar para a trajetória do nosso amado clube. Agora,
vamos dar uma olhada no passado e nas grandes contratações que marcaram a história do Corinthians. Quando falamos em Coutinho, é impossível não lembrar de outros nomes que chegaram ao Timão com a expectativa de fazer história. Como não pensar em Ronaldo Fenômeno, que não só trouxe talento, mas também uma aura mágica ao clube. A chegada de Coutinho pode ser um momento semelhante, trazendo não apenas qualidade técnica, mas também uma nova esperança para a torcida. Para contextualizar, Ronaldo chegou ao Corinthians em 2009, após uma carreira repleta de glórias. Sua contratação foi uma verdadeira bomba, e sua presença trouxe uma mudança não apenas no desempenho em campo, mas também na forma como o clube era visto no Brasil e no mundo. Coutinho pode não ter o mesmo peso histórico de Ronaldo, mas sua experiência internacional e sua habilidade podem reescrever a narrativa do Corinthians, assim como o Fenômeno fez em sua época. A expectativa é que Coutinho, com sua visão de jogo e capacidade de finalização, possa se tornar um ícone, tal como Ronaldo, e deixar sua marca na história do clube. Outro exemplo marcante na história do clube foi a chegada de Alex em 1997, que foi fundamental para o resgate de um time que precisava de um diferencial. Alex trouxe técnica e visão de jogo, e sua habilidade de criar jogadas fez a diferença em diversos momentos. Se Coutinho conseguir reproduzir um pouco dessa magia, a Fiel terá motivos de sobra para celebrar. Cada passe, cada drible, cada gol que ele marcar pode ser visto como uma nova página na história gloriosa do Corinthians. Assim como Alex, Coutinho pode ser o maestro que o Timão precisa para orquestrar grandes vitórias e conquistar corações. Contudo, há também jogadores que não corresponderam às expectativas. A experiência de alguns craques não se traduziu em sucesso no campo. A contratação de jogadores como Pato e Guerreiro traz à tona a importância de um planejamento cuidadoso. A comparação aqui é válida. Coutinho, apesar de seu talento indiscutível, precisa ser integrado de maneira que seu estilo de jogo se encaixe na filosofia do clube. Não podemos permitir que a expectativa se transforme em pressão, mas sim em motivação e alegria. Se o Corinthians conseguir moldar o time ao redor de Coutinho, ele pode brilhar e se tornar um novo ícone, assim como Ronaldo e Alex. Outro ponto a ser considerado é a reação da torcida. O Corinthians sempre teve uma relação intensa com seus jogadores. A Fiel é exigente e apaixonada, e a chegada de Coutinho poderia ser um divisor de águas. A torcida certamente não hesitará em demonstrar seu amor, mas também cobrará resultados. Assim como Ronaldo e outros ídolos, Coutinho precisará conquistar o coração da Fiel, e isso só será possível com muita entrega e, claro, gols. A pressão será grande, mas se ele conseguir corresponder, pode se tornar um dos grandes nomes da história do clube. E você, torcedor, o que acha de comparações com essas grandes contratações do passado? Acredita que Coutinho pode seguir o mesmo caminho e se tornar um ícone no Timão? Comente aqui embaixo suas reflexões. Agora, vamos para o nosso capítulo final, onde vamos integrar todas as perspectivas e refletir sobre o futuro que nos espera com a possível chegada de Coutinho ao Corinthians. Ao chegarmos ao nosso capítulo final, é hora de sintetizar tudo o que discutimos e refletir sobre o futuro que se apresenta diante de nós com a possível contratação de Felipe Coutinho. Esse é um momento de expectativa, uma verdadeira montanha-russa de emoções para a fiel torcida, que vive cada rumor e cada notícia como se fosse uma final de campeonato. Primeiramente, o impacto técnico da chegada de Coutinho parece promissor. Sua presença pode transformar a forma como o Corinthians atua em campo, promovendo uma mudança significativa no estilo de jogo. A liberdade que ele poderia dar aos atacantes, sua habilidade em criar jogadas e a possibilidade de um meio-campo mais criativo são elementos fundamentais para um time que busca ser competitivo tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições continentais. A Fiel anseia por um futebol envolvente, com Coutinho, essa expectativa pode finalmente ser atendida. No entanto, não podemos esquecer da questão financeira. A administração do clube terá que fazer malabarismos para garantir que a contratação de Coutinho não comprometa a saúde financeira do Corinthians. O planejamento é essencial, e o sucesso dessa operação dependerá de uma gestão eficaz que consiga equilibrar a paixão pelo futebol com a realidade econômica do clube. É um desafio que não deve ser subestimado, mas que pode trazer recompensas significativas se bem executado.
Falando em recompensas, a comparação com as grandes contratações do passado nos mostra que o Corinthians já foi capaz de transformar jogadores em ídolos e, mais que isso, em símbolos de esperança para toda uma torcida. Coutinho pode ser mais um capítulo nessa história rica e emocionante. A pressão será grande, mas a capacidade de um jogador de se reinventar e brilhar em novos cenários pode ser a chave para o sucesso. E o que dizer da torcida? A fiel, sempre apaixonada e exigente, será fundamental nesse processo. O amor da torcida pode ser um combustível poderoso, capaz de levar o time a novas conquistas. Coutinho terá que conquistar não apenas os torcedores, mas também seus companheiros de equipe, mostrando a todos que ele é mais do que um jogador, é uma parte vital do que significa ser corintiano. Ao encerrar essa análise, fica a pergunta: o que o futuro reserva para o Corinthians com a possível chegada de Felipe Coutinho? Será ele o homem que vai liderar o timão rumo à glória? É hora de sonhar e acreditar que juntos, fiel e jogadores, podem fazer história novamente. Vamos continuar acompanhando as atualizações e não se esqueça de deixar seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve para não perder nenhuma notícia quente do nosso timão. Reviva a emoção, debata e compartilhe suas expectativas. O Corinthians tem um futuro brilhante pela frente, e nós estaremos aqui, sempre prontos para vibrar com cada conquista. Até a próxima, fiel!